Porque com storytelling você provoca mais conexões indiretas. É entender que a gente pode fazer melhorias, né? Com exercícios simples, atividades simples, mas que é necessário fazer. O processo para você se tornar um bom orador é você ser um bom ouvinte. Está no ar mais um podcast Papo de Empresário, podcast que vai deixar você mais conectado com o mundo empresarial. Eu sou Nayara Patrícia. Eu sou Diego Lima. E eu sou Márcio Barros. Muito Que bem. Bacana, nosso convidado especial aqui, né, que nós temos hoje. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito bem-vindo, Privilégio Márcio. estar com vocês. O privilégio é todo nosso, né? É, Tem isso alguém aí. tão experiente que falar hoje de um algo assunto tão importante, né? Que é oratória com histórias aí no mundo empresarial. Márcio aí, que é Exatamente. jornalista, escritor, né? Isso. Especialista em oratória, PNL, mais de 37 anos no mercado, hein, Márcio? Isso mesmo. Tem muita É experiência uma para falar com a bagagem gente boa. hoje, hein? Tem uma É isso bagagem. aí, uma boa. bagagem ótima aí para você que está nos assistindo aí. Vamos Isso. falar um pouquinho aí sobre oratória. Hã? E aí, o desafio hoje do gestor, do empresário, hein, Márcio? Para chamar a atenção do ouvinte ali, do colaborador, para passar um conteúdo. Hã? Quando eu disse a semente de laranja, que dentro dela dormia tranquilamente um laranjal inteiro, ela olhou para mim estupidamente incrédula. Essa historinha pequena, ela cai como uma luva numa palestra motivacional, na verdade, automotivação, a pessoa se automotivar. E por que a oratória com stories? Por que o storytelling hoje passou uma necessidade assim, muito forte? Porque com storytelling você provoca mais conexões indiretas, você respeita outra pessoa, porque é preciso que a emoção, Nayara e Diego, ela esteja de mãos dadas com a razão. Hoje nós estamos percebendo aqui que só o mundo racional, só a comunicação racional, ela é pouca. Então, junto com a comunicação emocional, quando a gente joga uma história, pode ser até uma planilha de números. Se você conta aquilo em forma de uma história, você vai provocar muito mais interação. As pessoas vão abrir os seus ouvidos, porque elas vão se projetar dentro da Se história. identifica, né, Márcio? Se identifica, com certeza, muito. E a proposta é essa oratória com histórias. É interessante que esse movimento começou. Eu sou arte educador com foco em oralidade escrita. Correto. Quando eu fiz o meu curso no ano 2000, a professora Gislene, minha pós-graduação, ela tinha chegado da França e ela percebeu um murmúrio lá na França que os contadores de história voltaram. Agora, depois de 11 anos, 2011, eu recomendo para vocês o Guia Completo Storytelling, do Fernando Palacios e da Marta Terenzo. Ele conta que em 2011, de uma hora para a outra, o especialista em marketing dos Estados Unidos falaram assim: opa, uma novidade que vai alavancar o que? O marketing. Descobrimos o storytelling. 2011, então, é algo recente. Por quê? Porque a gente percebe a necessidade, como eu comecei contando a história, de você captar a atenção e você ir no mundo da pessoa para ela se identificar com isso. Ok. Isso que... E interessante, né, Márcio? Porque hoje a atenção está sendo muito disputada, né? E em todos os momentos, né? Então, em casa, no lazer e principalmente no trabalho, né? Você está sendo bombardeado de comunicação, de informação o tempo inteiro no telefone, né? No e-mail, no WhatsApp. Certo. Então, assim, eu vejo muito disso que você está falando, né? Dessa importância do empresário, do líder, né? Que precisa passar um conteúdo, um treinamento. Rodear aquele conteúdo técnico que ele precisa passar através da história. Porque a gente aprende muito utilizando as emoções, né? Isso, com certeza. No próprio livro, essa guia de storytelling, ele cita lá uma coisa: economia da atenção. Nós estamos agora entrando numa fase de economia da atenção. O que vai... A economia é você realmente, diante de milhões de mensagens que nós recebemos no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, você apresentar algo de qualidade, mas algo assim diferente. Tem que ter o diferencial. Por isso que é interessante, meu violão está aqui, eu trouxe um caroço de laranja para falar essa coisa fantástica, que a pessoa vai sentir que praticamente todo mundo gosta de um laranja, todo mundo gosta de uma música. Aqui já cria uma identidade indireta. Então, ao invés de eu ficar falando assim, você tem que se motivar, você tem que ficar automotivado, né? É fantástica essa história. Porque dentro de cada um de nós dorme silenciosamente um potencial que, quando a gente tem essa autoconfiança que é tão necessária para falar em público, a gente deslancha.
Ok. Agora, é um trabalho Isso que é tem bem que ser legal. feito, tem técnicas para isso. E como que como que o empresário começa a desenvolver esse olhar, né, de que precisa se adequar para o momento que a gente está vivendo, né? O que que ele precisa, como que ele precisa começar a enxergar a empresa dele, enxergar os colaboradores, Aham. enfim, pensando nessa perspectiva da oratória para ele desenvolvê-la. Aham. Ô, Diego, por exemplo, dentro das empresas, trabalho em equipe. Acontecem muitos ruídos, por quê? Pela falta de uma comunicação eficaz. E deixando claro que a palavra oratória, ela transcende, ela não é só falar em público. Aqui nós estamos praticando oratória. Eu gosto muito de comparar oratória com um processo de socialização. O que é socializar? É colocar em comum. Isso é falar em público, é colocar em comum. Agora, para isso, quando o empresário, quando o líder, quando um trabalho em equipe consegue colocar isso com competência, ele ameniza, praticamente elimina, não é 100%, mas elimina muitos ruídos, muitos desencontros. Aliás, o que a gente percebe, os estudiosos estão salientando muito, que esse perfil da geração Z, né, essa nova geração, que existe uma impaciência muito grande para poder ouvir. Às vezes isso acontece com cada um de nós. Porque você está preocupado, aí você apareceu uma mensagem no WhatsApp e eu perdi um negócio. Isso eu faço uma provocação, um exercício que tem que ser feito, porque é aquele famoso menos com mais. Se você souber ouvir adequadamente, você sabe que o processo para você se tornar um bom orador é você ser um bom ouvinte. Se você ouvir, você vai fazer muito mais. Tem a comunicação não verbal, né, Marcos? Isso, exatamente, Nayara. É a comunicação não verbal. Porque a gente pensa assim, eu vou perder tempo. E para fazer negócios tem que ter interação, né? Ou seja, né, você tem que, obviamente, ter um timbre, um tom de voz para atrair Isso. também, né? Mas, além disso, tem essa comunicação não verbal, que são os objetos, que é o contexto, que é o enredo que você cria para passar aquele tipo de conteúdo. Exatamente. Sobre a comunicação não verbal, tem uma pesquisa, esqueci o nome dele, uma pesquisa não reconhecida cientificamente. Olha que interessante. 7% da palavra, 38% a voz, 55% é o corpo, 93% é como eu falo. Às vezes eu tenho algum problema que as pessoas falam assim, eu estou fazendo seu curso aqui, eu sou pós-doc, eu tenho pós-doutorado, você vem falar que é só 7%. Fala, não, sem conhecimento você não tem nada. Agora, tem uma coisa, nós estamos abordando aqui como que você vai passar esse conhecimento de uma maneira eficaz, de uma maneira que você vai provocar engajamento, de uma maneira que você vai criar conexão com a sua plateia. Então aqui, Diego, até para fazer uma demonstração, o que eu faço? Eu canto uma música, eu faço 3 movimentos. Eu gosto de cantar essa música aqui, ó. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim. A letra, Diego, a letra já é uma provocação qual que é o meu primeiro ponto para você ser um bom orador, para que sua empresa tenha uma comunicação fluente. Passa pelo autoconhecimento. Tudo passa pelo autoconhecimento, que, por exemplo, eu faço uma pergunta interessante, eu pergunto assim para minha turma, quem aqui não gosta da sua voz? Todo mundo, ninguém gosta da sua voz. Fala, não, peraí, vamos trabalhar isso aqui. Por quê? Sua voz é identidade. Você não pode ser incoerente, porque quando é uma identidade, eu estou fazendo meu marketing pessoal. E você acha que não? Se eu não gosto da minha voz, as pessoas vão perceber. Aí que interessante, olha que interessante essa sacada. Você não gosta, não é da sua voz. Você não gosta do som que a sua voz produz. Para isso existem os professores de cantos, as fonoaudiólogas. Correto. E aí eu treino, por exemplo, depois eu treino na segunda vez, aqui cantei 7%. Mas tem vários exercícios, gente, práticos na internet. Agora, quando possível, é bom contratar uma fono, contratar um professor de canto. Você pode treinar a fazer impostação de voz. Muitas pessoas têm uma voz muito nasalada. E julgar a voz para a cabeça, a voz era produzida aqui, mas significa fazer um pouco de impostação de voz. Melhor. Eu falava muito assim, ó. Eu sou Márcio Barros, professor de oratória, eu fui começando cantando, fui começando a fazer exercício, porque, gente, interessante, quando você se propõe a falar, você tem que ir embutido para essa seguinte mensagem: eu tenho autoridade, eu tenho comando. Não no sentido de arrogância, mas você não caiu ali de paraquedas. Então você tem que mostrar que não, gente, eu estou aqui porque eu conheço o assunto. Aí quando eu faço
eu jogo 38% da minha voz melhorar. E quando eu faço um aquecimento no ombro, quando eu relaxo, 55%. Então, minha comunicação, que era 7, não ficava só no 7, ela melhora o poder de persuasão, o poder de influenciar, o poder de criar harmonia nas equipes de trabalho. 93% é muita coisa, né, gente? Sem dúvida, coisa. muito importante. Tem que investir nisso. É isso aí. Dá dicas aí para nós, Márcio, como que fortalece essa autoconfiança de falar em público, né? Um líder lá que tem que dar um treinamento. Existe alguma técnica aí para ele começar a trabalhar essa parte de autoconfiança? Existe sim, excelente pergunta, Nayara. Eu tenho 37 anos de caminhada e recentemente, deve ter um ano, eu desenvolvi essa técnica aqui, porque eu sou especialista em programação neurolinguística, interessante da PNL, que você vê, eu vejo a PNL como infinito, não pode ter fim. Eu fui observando o seguinte, quando eu começo um treinamento, o que a pessoa primeiro fala assim, é o pavor da plateia. Mesmo aqui, como é que vocês estão observando dentro da empresa? Gente, a gente tem que dar o braço a torcer. São empresários, são líderes. Às vezes eles ficam impactados quando eles estão diante de uma simples reunião. Sim. Sabe por quê? Porque eu percebi isso, que sempre eles pensam primeiro na plateia. Isso acontece muito, né, gente? É verdade. Às vezes numa conversa individual é sensacional, né? E colocou mais de um. As pessoas se travam, não conseguem, né? Exatamente. Muda o contexto, né? Muda o contexto. Aí que interessante, aqui que eu trabalho, vamos fazer o seguinte, o primeiro, a gente tem que prestar atenção o que vem no primeiro pensamento, ao autoconhecimento. Não pode ser a plateia. O primeiro pensamento para gerar autoconfiança é você. Então eu pensei o seguinte, vamos criar isso aqui, número 1, você. Número 2, mensagem. Número 3, a plateia. Eu digo, Nayara, às vezes eu pergunto para uma pessoa, assim, onde você estava no palco? Não sei. Foi porque eu estou preocupada com a plateia, se eu vou errar. Agora, olha que interessante, se você se colocar em primeiro lugar, você vai ficar autoconfiante, você vai ficar corajoso. Aí a gente trabalha até uma questão interessante. Às vezes a pessoa me fala assim, você quer que eu seja egoísta? Não, eu quero que você seja preparado. E de certa maneira, um pouco egoísta, não no sentido pejorativo, um pouco egoísta para você ter coragem aqui na frente e passar com competência a sua mensagem. Como é que você transmitir sua mensagem gaguejando, tremendo? É legal, não é legal? Então, esse é um trabalho de percepção, um movimento que gera muita autoconfiança. Aí que entra a respiração diafragmática. Olha que sacada legal. A gente não controla a plateia. Você não controla essa equipe de trabalho, mas você se controla. Sim. Então, o que eu faço? Se você faz a respiração diafragmática, você põe o quê? Você tem que respirar pelo abdômen, não pelo tórax. Você põe o autocontrole na palma da sua mão. Então, tem vídeos também como fazer respiração diafragmática. Olha que interessante, precisa ser um bom orador, um bom cantor, né? No meu caso. Respire pelo abdômen, não pelo tórax. Você nunca vai ver um profissional, um Santos, Roberto Carlos, um André Bocelli, um tenor, cantando por aqui. Eles cantam só pelo abdômen. Repara para você ver que os grandes comunicadores, eles não movimentam o ombro, não. Sabe por quê? Quando você está aqui, você já está sinalizando uma tensão, ó. Então, isso, Nayara, é um exercício muito prático para todos que trabalham dentro de uma empresa, desenvolver a técnica da respiração diafragmática, respirar pelo abdômen. Pega essa dica aí, hein? Show de bola. Muito importante. Tem um exercício? Mostra pra gente aí, fala sobre ele. Esse exercício, o Diego, eu falo assim, que é o começo de que eu trato, eu gosto de trabalhar muito com modelos mentais. É começar a pessoa perceber que é importante, começar o quê? Perceber onde está o poder. Se você não se colocar em primeiro lugar, colocar a plateia, você perde o chão. Então, você tem que começar a fazer um trabalho de percepção que eu posso me controlar. E o exercício é a prática. Não é da noite para o dia, né? Quem faz minhas mentorias, tem feito muitas mentorias, muitos cursos. Eu falo, gente, eu não prego mágica, nada assim da noite para o dia. Tudo tem que ter um treinamento, é um processo, né? Nayara, tem que ter uma doação. O que? Doação é você ficar com você, porque hoje ninguém tem tempo para nada. Mas você tem que ficar com você, pega um exercício de respiração diafragmática, é o princípio, gente, da meditação, e desenvolva o hábito de respirar pelo abdômen, e para você sentir mais autoconfiança, põe a mão assim, ninguém vai perceber, mesmo que você estiver de pé, a mão na sua barriga, você sentir o movimento da respiração. Porque você vai perceber o seguinte, o controle está na minha palma da minha mão. Aí você começa a gerar autoconfiança, e esse exercício da respiração diafragmática, Diego, esse exercício também de trabalhar a voz, né, isso gera uma autoconfiança fantástica. E outra coisa, né, hoje tudo tão complicado, você pode começar a fazer sozinho. Baixa no seu celular aí, entra no Google, um exercício de respiração diafragmática. Agora é lógico, né?
Quando você começar a fazer, você vai perceber que isso é tão interessante, aí você vai dizer, não, agora eu quero ficar perto de um professor de canto. Eu sou muito próximo de professores de canto, de fonoaudiólogos. Nós temos que nos aproximarmos deles, eles são profissionais. Ajudam muito, né? Ajuda demais. E os líderes hoje são muito bons e precisam, né, dessa competência. Isso é muito importante. E querendo ou não, na comunicação empresarial, né, com todas esse volume de informação, dessa necessidade de chamar a atenção, então a gente, né, como líder, empresário, a gente precisa se preparar, né, para esses desafios, né? Então eu acredito que é sobre esse ponto, né, eu acho que esse principal ponto, né, ou seja, é entender que a gente pode fazer melhorias, com né, certeza, com exercícios simples, atividades simples, mas que é necessário fazer, né? Diego, hoje eles estão chamando muito isso de soft skills, que é o quê? São habilidades comportamentais. Isso não estava no programa, isso não estava no currículo. Hoje é uma exigência. O quê? Você ser um comunicador competente. Isso agora está no currículo. Então, por quê? Às vezes as pessoas se assustam, têm muita resistência, porque eu não sabia que isso era importante. Então, aprenda que hoje é imprescindível você ter uma comunicação, você ser fluente, você ter uma boa articulação. Você fazer isso, você passa a ter uma boa articulação. Repara que interessante, tem pessoas, às vezes, na área do Diego, parece que elas estão fazendo o maior favor de conversar com a gente, né? Eu estou ouvindo o que você está falando isso, a gente, se você é um bom dia, você tem que fazer isso, fala para dentro. Aí, quando você começa a investir nisso, você passa a falar para fora, e é importante que as pessoas não percam uma palavra que você está falando. Isso que faz a diferença, Diego. E no mundo empresarial, em todas as áreas, né? Com esse avanço da tecnologia, com esse avanço da inteligência artificial, que ainda nós estamos sem saber a maneira que exatamente está vindo, como ela vai evoluir. Né? Exatamente. Agora, tem uma coisa, quanto mais rápido você envolver na sua oratória, na sua comunicação pessoal, você vai sair na frente. Porque vai ser o seu diferencial, né, Nayara, com a inteligência artificial. Exatamente. Então, eu sugiro começar urgente. Ok. E do storytelling, vamos falar um pouco mais sobre isso, dessa importância de criar histórias para ajudar a capacitar o time, né? Porque às vezes a gente acompanha alguns treinamentos e a gente percebe o seguinte, né? Aquele tipo de dinâmica, aquele tipo de atividade, ela está sendo desenvolvida conexa, ou seja, coerente com o conteúdo que está sendo passado. Então existe uma importância, né? Não é só fazer uma atividade para chamar a atenção, ela precisa estar alinhada, né? Ou seja, a história tem que estar alinhada com aquele contexto, conteúdo, né, proposto. Exatamente, Diego. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa importância do storytelling, do que ativa ali, né, nas pessoas, né? Quais as emoções ali são ativadas, que pode ser várias, né? Mas fala um pouquinho mais sobre isso pra gente. Porque na década de 1980, Daniel Goleman explodiu com o livro Inteligência Emocional. Interessante, isso tudo é recente, né? 30 anos. Então, a gente percebe hoje que se você ficar só na razão, né, nesse modelo só de números, fica muito pobre para você interagir com o outro. Isso cansa, as pessoas estão fatigadas, elas estão saturadas com aquelas palestras tradicionais. Quando você conta uma história, a pessoa desarma e ela, de certa maneira, ela interage com você inconscientemente. Agora, isso que você falou, Diego, é imprescindível. Tem que estar dentro do contexto. Eu, por exemplo, eu trabalhei no governo de Minas, eu fui fazer uma palestra para oficiais, para praças, né, lá no Clube dos Militares. Sim. E aí o tema da palestra é Relações Humanas, a importância das relações humanas. Eu comecei cantando, eu quero apenas cantar meu canto. Fiz a palestra e no final contei uma primeira história. Foi o maior feedback que eu tive, eu não gravei, não falei nada. Depois dessa pequena história que eu contei, eu vou contar aqui que ela é pequena, um senhor se aproximou de mim chorando e falou comigo assim, hoje eu vou abraçar e dar um beijo no meu filho, porque ele desviou do caminho e hoje eu percebi que a culpa não é só dele. Olha que interessante essa pequena história. Um rei sonhou a noite inteira com vontade de comer uma maçã. Ele chamou o ajudante de ordem dele, Nasruddin, né? Um mago, um mágico lá do Oriente. Nasruddin, por favor, sonhou a noite inteira. Mestre, agora, do jeito que ele falou, Nasruddin foi embora e voltou com a maçã na boca. O rei começou a salivar, aquela vontade. Isso que é ajudante de ordem. Começou, Nasruddin foi embora e começou a comer maçã, o Diego, Nayara. Quando ele partiu do manhã, foi comendo, a metade da outra maçã estava podre.
Falou, chama esse Nasrudin. Ele era pequenininho, chegaram pegando aqui no cangote, aqui no cangote dele, né? E já estava com aquela espada assim, fininha. Já chegou, colocou no coraçãozinho dele. Você sabe que você está falando com o rei ou o que é isso? Você está ficando doido? Ele falou assim, majestade, eu entendo tudo, mas eu só quero te explicar por que isso aconteceu. Se eu me permito, por que isso aconteceu? Eu fui no céu pegar a maçã mais linda que tinha, mas quando ela tem contato com o ser humano, uma parte dela apodrece. Ele simplesmente abaixou a cabeça e ele foi embora. Então, isso a gente pode ter inúmeras lições, principalmente no que diz respeito às relações humanas. Entendeu? História é bom a gente, cada um, cair numa ficha. Mas a gente trabalha muito também, por exemplo, a questão de girar a maçã. Entendeu? Foi uma alegria, o maior feedback que eu tive, assim, depois de 10 anos. Porque a importância da história, a importância da história, que é uma metáfora, aliás, que independente de gente gostou ou não, mas que trouxe resultados altamente positivos para Jesus. A metáfora, ela é a linguagem do inconsciente. Então, ela entra sem pedir permissão. E, inconscientemente, a pessoa tira a conclusão dela. Você vê, com essa historinha, eu tive um resultado altamente positivo de uma palestra de relações humanas. Eu poderia ficar só na parte prática, relações humanas, você tem que fazer isso, você tem que ouvir, você tem que fazer isso. Eu fiz isso, tudo tem a técnica. Mas uma pequena história... História faz a diferença, né? Ela pode valer mais por todo o período que você está... Exatamente. Pode ser um fechamento, pode ser como eu comecei aqui. Então, o que é a proposta? Você que é empresário, você que é um líder que trabalha nas empresas, começar a estudar essa questão de storytelling, arte de contar histórias, e o que o Diego falou, gente, é imprescindível dentro do seu contexto. Você vai falar sobre o quê? Eu te sugiro você começar a pesquisar a jornada do herói, do Joseph Campbell. Ele foi, gente, um gênio, Joseph Campbell, porque ele pesquisou isso, ele trouxe isso, e isso é um modelo dos grandes roteiristas de Hollywood, dos grandes contadores de história. Agora, o que é preciso, sugestão que eu te dou para você começar a contar histórias? O que ele fez? Estudar um pouco de mitologia, de antropologia, de psicologia, começar a ouvir outras histórias, né? Hoje o mundo está muito voltado para isso, né? A gente abrir a mente, essa visão holística, porque quanto mais você trouxer elementos novos na sua comunicação interna, na sua empresa, mais eles vão te prestar atenção. Que legal. Muito bom, muito bom. A gente percebe muito isso, né, Diego? Nos treinamentos, nas reuniões. Sem dúvida. Sempre quando tem... a gente acrescenta algo diferente, realmente o impacto ele é muito maior, né? Só você falar assim, era uma vez, a pessoa já gosta. Já gosta. É igual quando criança, né? Quando a mãe e o pai começam a contar a história, a criança gosta, desperta, né? A curiosidade. E como nós estamos, assim, principalmente desse contexto, todo mundo muito estressado, sem saber, muito incógnito, né? O que vai acontecer, a gente resgatar essa criança que tem dentro de cada um de nós é fantástico. Isso melhora a autoestima, isso melhora a autocomunicação, isso melhora o que é algo imprescindível, o clima organizacional de uma empresa. Resgatar o que é exatamente a primeira coisa. Não, gente, isso está diretamente ligado à storytelling. E o interessante é que essas emoções geradas, né, ela está muito ligada à PNL, né? Exatamente. Ou seja, na velocidade da mudança do comportamento, né? Ou seja, com emoção a gente transforma as pessoas, né? Ou seja, a gente consegue realmente mudar no nível de comportamento. Né? Então isso traz uma mudança muito rápida. Né? Para o time, para você, enfim, para aquele tipo de conteúdo que você quer passar. Né? E vai ser às vezes naquele detalhe da história que tudo se conecta. Exatamente. Então, Diego, excelente essa sua observação, porque a essência da programação neurolinguística é o seguinte: estuda a experiência subjetiva. Nós temos nossas crenças. As crenças são desenvolvidas assim. Você ouve, você tem uma experiência que passa o quê? Pelos nossos sentidos. Por isso a gente tem que começar a ouvir melhor, ver melhor e sentir. Quando eu falo colocar a mão na barriga, da respiração diafragmática, é o sinestésico, sentir o tato, o paladar, sentir o olfato. Você vê que interessante o avanço hoje na culinária, nos chefes, né? Isso tudo te leva ao autoconhecimento, a melhorar a sua autoconfiança. Então, o que acontece? É uma mistura do que está acontecendo, das informações que você já tem, com a parte emocional. O contexto emocional, aí você cria uma crença. Agora, para mudar essa crença, é o mesmo processo. Então, quando você conta uma história, o que você está falando, você está também mexendo com a parte emocional, com a parte, o contexto interno da pessoa. Exato.
Isso aí é um pensamento. Você está mexendo com os pensamentos. Isso. Pensamentos geram emoções, sentimentos gera comportamento. Parece isso? Aqui, interessante. Dentro da PNL, uma forma matemática. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Gera comportamento. Que vai gerar resultado. Que vai gerar resultado. Não é isso? Então, se eu quero o resultado, se eu quero que a minha árvore dê frutos, não é pensar no fruto, é pensar lá. Exatamente. O que eu estou pensando, né? Para gerar as emoções necessárias para fazer as transformações através do comportamento, que consequentemente vai gerar os frutos que você aí está precisando. Então, meu amigo, eu gostaria que a gente desse uma recapitulada do que esse nosso amigo aqui que está do outro lado nos assistindo, nosso empresário, líder que desenvolve o time todo dia e que quer chamar um pouquinho mais a atenção, né, do seu colaborador no sentido positivo da atenção, né? Ou seja, para conseguir gerar essa emoção lá no dia do treinamento. Algumas dicas finais aí para a gente contribuir com esse nosso ouvinte que está aqui hoje. Ok, Diego. Ok, Nayara. A minha principal dica da autoconfiança é você seguir a sequência. Quebrar isso, por exemplo, eu vou me tornar uma pessoa egoísta. Não, você tem que ser para depois você ter capacidade de passar algo para os outros. Essa sequência, você primeiro, depois a sua mensagem, preparar cuidadosamente. A mensagem tem que ter princípio, meio e fim. E por fim a plateia. Deixa a plateia para depois, senão você perde o chão. Imprescindível de autoconfiança. Minha mensagem e a plateia. E esse detalhe, invista na sua voz, treine a sua voz, treine o seu corpo para você desenvolver o seu poder de comunicação não verbal. E, finalmente, o storytelling, gente, é maravilhoso. Sabe por quê? Que é muito mais de contar histórias. Quando você começa a contar histórias, você começa a se descobrir. Você volta a ser alegre, a ser feliz, porque você começa a perceber que é possível, através de uma comunicação competente, através das histórias, transformar o mundo e desenvolver um trabalho altamente eficaz nas empresas. Muito bem. Que legal. Gente, fantástico, né, Nay? Muito. Estamos aqui com o Márcio, professor Márcio, a gente está querendo aqui ficar mais tempo, vai ter outros conteúdos aqui, sem dúvida nenhuma, para a gente fazer essa entrega para você que está aí nos assistindo. Mas aqui, eu sei que dá para desenvolver sozinho, tudo isso que você está me dizendo, né? Pelo autodidata ali, pelos conteúdos no YouTube, enfim. Mas para quem quiser te encontrar, né? Às vezes encurtar esse caminho, já pegar esses 37 anos de experiência aí, através de uma mentoria, de uma consultoria, qual que é o contato? Qual que é a forma de... Onde te achamos, Márcio? É muito fácil no Instagram, né? É prof, P-R-O-F, Márcio Barros. O meu WhatsApp hoje também, que é uma comunicação muito forte, né? É 031 999 41 9389. Isso que você falou é muito importante, Diego. Nós temos que ser autodidatas. Agora, quando você tem um profissional, você encurta o caminho. É isso aí. Você pode ganha velocidade. Rápido, você pode evitar muitas horas de treinamento, porque o que é mentoria? É algo que já passou por isso. Exato. E a mentoria é realmente um consultor, um pedagogo, um mentor. Um professor pode encurtar muito o caminho, ajuda muito. É isso aí. Então tá aí a dica, meu amigo, para você que quer melhorar seus treinamentos, aumentar sua capacidade de persuadir, de oratória, enfim, de capacitar seu time. Tá aí o nosso contato. Muito bem. Obrigado, meu amigo, pela presença de hoje. Prazer tê-lo aqui com a gente. Muito obrigada. Gostou do conteúdo? Vamos lá. Compartilhe com os amigos, ative o sininho, que vem bastante conteúdo legal que vem também. História. Exatamente, é isso aí. Um forte abraço a todos, até o próximo encontro. Tchau, tchau. Até mais, o próximo encontro. Pensou em oratória, pensou em vitória. Isso aí. É isso aí, forte abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Muito bom, meu